Sintonia Sucesso em 104,9, são 12 horas 3 minutos. Muito boa tarde para você. A partir de agora, mais esta audição do programa Notícias da Tarde na comunicação de Leonardo Santana. Boa tarde para você no centro, você lojista, você amigo que está curtindo aí a Caeté FM através do nosso app. Valeu, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Você que está na parte alta, na parte baixa, você comerciante e lojista, muito obrigado. A você que está pegando carona conosco, muito obrigado. A partir de agora, o maior volume de informação e notícia no rádio alagoano. Programa Notícias da Tarde na comunicação de Leonardo Santana. Olha só, como prometido, já se encontra nos estúdios aqui da Caeté FM o pré-candidato ao governo de Alagoas, o senhor Rui Palmeira, que vai nos conceder uma entrevista, bater um papo conosco aqui. Também por aqui a Camila, meu amigo Givaldo, nosso amigo Procópio Lima e todos os seus assessores aqui conosco aqui nos estúdios da Caeté FM. A gente vai iniciar o bate-papo, né, trazendo aí muita informação para você que está ligado aí na sintonia em 104,9. Abraçando também nosso amigo Alexandre Menezes, curtindo aí o nosso amigo Gamela, também curtindo o diretor Gamela também, ao nosso amigo Cícero Passarinho, curtindo aí o Cícero Novaes, também curtindo aí a 104,9. E também o doutor José Benedito, acompanhando aqui também a entrevista do pré-candidato ao governo de Alagoas, Rui Palmeira, curtindo aí a 104,9. Nosso amigo Max Palmeira também está por aqui, né? Ele está ali, ó. Sintonia Sucesso 104,9, você curtindo aí a Caeté FM, o programa Notícias da Tarde. Olha só, o nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Maceió por 2 vezes, ex-deputado federal, ex-deputado estadual e experiente político alagoano, Rui Palmeira, pai da Bia, da Belle e do Gui, que está lançando a sua pré-candidatura pelo PSD ao governo do estado, com o slogan Pra Frente Alagoas. Pois é, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com o pré-candidato ao governo de Alagoas, o senhor Rui Palmeira. E a pergunta clássica, Rui, que a gente vai fazer para você é: por que o senhor deseja ser candidato ao governo do estado de Alagoas? Muito boa tarde, seja bem-vindo a 104,9, Rui Palmeira. Muito boa tarde, Leonardo, boa tarde, Procópio, boa tarde a todos os amigos da Rádio Caeté e, claro, a população de São Miguel e região, que nos dá a honra em 2010 de ser o deputado federal mais votado aqui em São Miguel dos Campos, conseguir ajudar a cidade, conseguir trazer recursos para a Santa Casa de Misericórdia, conseguir trazer recursos para a Secretaria Municipal de Educação, que equipou diversas escolas com emendas de nossa autoria. Então, a gente tem uma história e um carinho por São Miguel que vem dos meus antepassados, né? Meu avô, o senador Rui Palmeira, nasceu aqui em São Miguel. O meu pai tinha um vínculo muito forte, a nossa fazenda que existe até hoje, o Engenho Prata, é hoje território de Jiquiá da Praia, mas o vínculo maior era com a cidade de São Miguel dos Campos, então temos toda uma história e um carinho aqui para São Miguel. Pois é, Rui, sabemos que o senhor vai enfrentar, a partir do início da campanha eleitoral, críticas que visam a desconstrução do seu perfil administrativo como então prefeito de Maceió. O senhor está preparado para se defender dessas possíveis insinuações sobre a sua imagem de gestor e homem público também? Como contra-atacar contra isso? Com certeza, eu acho, Leonardo, que a gente contra-ataca com a verdade, né? Nada supera a verdade. E eu estou pronto para mostrar o meu trabalho. Enquanto prefeito de Maceió, nós conseguimos avançar, como eu disse, em diversas áreas, e eu vou levar esse trabalho para cada canto do estado de Alagoas, sobretudo para as pessoas que não nos conhecem ainda, né? Então, nós temos aí como adversários 2 senadores da República e um governador. Obviamente, eles têm mais exposição do que eu na mídia, sobretudo, mas a gente não desanima, muito pelo contrário, estou acostumado, o couro está grosso, pronto para os embates que virão, mas sempre, pelo menos do meu lado, respeitando os adversários. Eu acho que isso é fundamental e eu sempre busco fazer política dessa forma. Pois é, você está curtindo aí a entrevista com o pré-candidato ao governo de Alagoas, o senhor Rui Palmeira, que se encontra aqui nos estúdios da Caeté FM. O senhor se considera um bom gestor? Então, que nota o senhor daria às suas 2 administrações na prefeitura de Maceió e por quê? Olha,
É difícil você fazer essa análise, Leonardo, mas acho que a população de Maceió me aprovou enquanto gestor, né? Já que fomos reeleitos, né? Eleito em 2012, reeleito em 2016 contra o ex-prefeito Cícero Almeida, que tinha um apoio do governador. Então a gente mostrou o nosso trabalho e a gente conseguiu avançar bastante, como eu disse, né? No primeiro mandato a gente planejou muita coisa e a gente começou a colher no segundo mandato. Nós conseguimos, por exemplo, entregar quase 11 mil casas populares para as pessoas que mais precisam. Tiramos muitas famílias de favela, de grota e colocamos numa moradia decente. Deixamos ainda 6 mil em construção para a atual gestão. Né? Na educação conseguimos avançar bastante. Fomos a capital brasileira que mais avançou no IDEB, que é a avaliação feita pelo Ministério da Educação. Né? A gente conseguiu entregar 17 novas creches para as mães carentes da periferia de Maceió. Então foram diversos avanços em diversas áreas na nossa capital. Eu acredito que o primeiro mandato foi um mandato para colocar a casa em ordem e no segundo a gente colocou na rua muita obra. Né? Tivemos o Nova Maceió, que foi o maior programa de obras, de realizações de obras da história de Maceió, com obra de pavimentação, saneamento básico e drenagem, sobretudo nos bairros mais carentes de Maceió, na parte alta, no Clima Bom, no Santa Lúcia, no Aeroclube, no Cidade Universitária, regiões que não tinham nenhuma infraestrutura, e a gente começou a levar essas melhorias para a população e essas obras continuam a serem executadas na atual gestão. A gente planejou Maceió e a gente quer, obviamente, a partir de janeiro do próximo ano, planejar ações para Alagoas no curto, no médio e no longo prazo. Pois é, Rui, como o senhor pode colher dividendos políticos pelo fato de ter sido prefeito de Maceió, uma vez que figuram entre os seus adversários Paulo Dantas, que já administrou Batalha por 2 vezes, e Fernando Collor, que além de ter sido presidente do Brasil, também já foi prefeito de Maceió. Como enfrentar essas férias políticas? Com muita tranquilidade. Eu acho que primeiro a gente não pode escolher adversário, né? Se a gente entra numa luta, venha quem vier, a gente vai estar pronto para mostrar o que nós fizemos e o que nós queremos fazer por Alagoas. Né? A gente, como eu disse, conseguiu avançar em diversas áreas. Né? Na saúde, por exemplo, Maceió era a única capital do Nordeste que não tinha UPA. Nós entregamos 2 UPAs, no Trapiche, outra no Benedito Bentes, e deixamos recurso garantido de obra licitada para uma nova UPA na parte alta de Maceió. Entregamos no total 20 novos equipamentos de saúde, entre unidades básicas, UDAs, que são unidades em parceria com as universidades privadas e com a UFAL. Então foram vários avanços e eu vou mostrar isso. Vou apresentar meu nome, minha biografia. Graças a Deus e a nossa equipe encerramos uma gestão, 8 anos de deputado, 8 anos de prefeito, 2 anos de federal, 4 anos de estadual. Não respondo a nenhum processo, a nenhum inquérito, tenho uma vida limpa e, claro, vou mostrar isso para os cidadãos alagoanos. Pois é, na capital. E Rui Palmeira liderando a região metropolitana de Maceió. E o pré-candidato Rodrigo Cunha liderando a pesquisa em Arapiraca, onde acontece o segundo maior município de contagem de voto. Aí eu vim para aqui, deixa eu ver. É isso. Como o senhor vê esse cenário hoje? Olha, um cenário realmente muito competitivo, né? Muito embolado. Nós temos aí pelo menos 4 pré-candidaturas competitivas. Como eu disse anteriormente, um é o atual governador, os outros 2 são senadores. Eu sou o único que não tem um mandato no momento. Então eles têm, obviamente, uma exposição muito maior na mídia. Desses 3 oponentes, 2 já se lançaram pré-candidatos há bastante tempo, desde o ano passado. E a gente vem fazendo um trabalho de pré-candidatura desde o início desse ano, mas somente ontem fizemos o nosso lançamento oficial de pré-candidatura lá em Maceió, reunindo lideranças políticas, lideranças comunitárias. Então eu tenho certeza que chegaremos muito fortes no período eleitoral, que esse ano só começa de fato a partir de 16 de agosto. Então tenho convicção que concedendo entrevistas, levando o nosso nome para o interior do estado, fazendo as pessoas conhecerem nossa história, não tenho dúvidas que chegaremos muito fortes na eleição, prontos para irmos para o segundo turno e vencermos a eleição. Pois é, RAP, Real Time Big Data, Paraná Pesquisa e TDL Pesquisa e Marketing. Relembrando antes, Rodrigo Cunha e o senhor apareciam em primeira e segunda colocação aí nesse cenário.
Após essas pesquisas, ambos caíram para a terceira e quarta colocação, respectivamente. Como reverter essa situação agora diante dos números? Trabalhando, levando nossas propostas. Nas duas eleições para prefeito de Maceió que eu venci, a primeira inclusive no segundo turno, na primeira, para você ter uma ideia, Leonardo, eu comecei na terceira colocação nas pesquisas, atrás do ex-governador Ronaldo Lessa e do então deputado Jefferson Moraes. Terminei vencendo ainda no primeiro turno. Na segunda, eu iniciei o período eleitoral 12 pontos atrás do candidato Cícero Almeida. Venci muito bem a eleição, dessa vez no segundo turno, mas com mais de 20 pontos percentuais na frente do ex-prefeito Cícero Almeida. Eu não tenho dúvida que vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente começar a mostrar o nosso trabalho no guia eleitoral, certamente a gente vai crescer e crescer muito, sobretudo no interior do estado. Aqui em São Miguel, que é uma cidade próxima a Maceió, tem um nível de conhecimento bom, mas se você vai para o Agreste, para o Sertão, eu tenho um nível de desconhecimento ainda elevado, que isso aí só vai, as pessoas só vão realmente me conhecer a partir do período eleitoral, realmente, quando a gente coloca o bloco na rua, que, como eu disse, inicia a partir de 16 de agosto. Pois é, são 12 horas e 15 minutos, a gente vai agora um breve apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta ainda, continuando aqui a entrevista com o pré-candidato ao governo de Alagoas, o senhor Rui Palmeira, trazendo aqui essas informações, esse bate-papo aqui com toda a comunidade de São Miguel dos Campos. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações para você na sintonia em sua 104,9. Notícias da tarde. Leonardo Santana. Leonardo Santana. Sintonia Sucesso em 104,9. 12 horas 21 minutos. Você curtindo aí a programação do Notícias da Tarde nas ondas da sua 104,9. Abraçando aí meu amigo Ronaldo da Borracharia. Ele diz: vamos, Léo, com mais um programa de informações e entrevista, Notícias da Tarde. Estamos ligadinhos, felizes. Valeu, sucesso! E ouvindo a entrevista com o pré-candidato Rui Palmeira. Muito obrigado, Ronaldo, e todos que estão ligados aí na sintonia através do app, através do nosso site www.radiocaetefm.com. Abraçando aí a dona Lisete, né? A dona Glêndia, a dona Darlene, né? Deixa me ver quem tá curtindo mais aqui. Muita gente ligada na nossa programação, viu? Aí, nosso amigo Raul Chaveiro. Deixa me ver quem está curtindo aqui a sintonia. A dona Nilda da Batatinha, o seu Antônio. Nas fazendas também. Estamos aí sendo muito ouvidos no Coité de cima, no Coité de baixo. Muito obrigado a você da Conceição da Cana Brava. A você aí do Chapéu do Sol. Valeu, obrigado pelo carinho da sua audiência. Em Sintonia Sucesso 104,9, voltando aqui com a entrevista com o pré-candidato ao governo de Alagoas, o senhor Rui Palmeira, que está aqui nos estúdios da Caeté FM, toda a sua comitiva, nossa amiga Camila, jornalista também aqui, nossa colega de profissão e trabalho, ligadinhos na 104,9. Rui, em qual nicho político o senhor espera capitalizar mais votos? Centro-esquerda, centro-direita ou extrema-direita, e por quê? Leonardo, eu aprendi desde cedo, na minha convivência familiar, respeitar quem pensa diferente. O meu pai era um homem de direita, eu tenho um tio, Vladimir Palmeira, que é um homem de esquerda, foi líder estudantil, foi pro exílio. O Miguel Palmeira, que foi deputado, também um homem mais à esquerda. Então a gente aprendeu desde cedo a conviver com as diferenças. Eu acho que, enquanto fui prefeito de Maceió, tive a oportunidade de ter que lidar com 3 diferentes presidentes, Dilma, Temer e Bolsonaro. E conseguimos dialogar com os 3 governos e levar melhorias para a nossa cidade nos 3 diferentes governantes. Eu acho que isso que Alagoas vai precisar, um governador que está pronto e capacitado para dialogar com quem quer que seja o próximo presidente da República. Eu acho que a gente não tem que entrar nesse enfrentamento. Aliás, lamentável, né, o fato que nós vimos lá em Foz do Iguaçu do Paraná, uma morte estúpida por conta de questões políticas. A gente não pode admitir esse tipo de coisa, esse ódio. Eu acho que o primeiro passo é você saber respeitar. Você pode discordar da forma como pensa o seu adversário, o seu oponente, mas você tem que respeitar, né? Tem que saber que as coisas não podem partir para a violência, para esse tipo de coisa que a gente está vendo no país, mas podem ter certeza que tudo dando certo em nosso projeto, eu sendo governador do estado, eu vou conseguir dialogar com quem quer que seja o nosso próximo presidente da República.
Pois é, são 12 horas e 24 minutos. Você curtindo aí a programação do Notícias da Tarde. Rui, voltando ao seu tempo como prefeito da capital, o que representou o projeto Nova Maceió para os alagoanos em seu segundo mandato na capital alagoana? Esse é um projeto, Leonardo, que a gente começou a trabalhar em 2015. Né? Como nós em Maceió vivíamos já, enfrentávamos já os problemas da recessão econômica que o país todo viveu ao final do governo Dilma, a gente não tinha recurso federal, muito pouco recurso próprio, então a gente foi buscar a alternativa que nos restava, que era um financiamento internacional. Foi um trabalho muito árduo, a gente conseguiu esse financiamento, uma luta muito grande, né? São várias etapas, é uma burocracia excessiva na Secretaria do Tesouro Nacional lá em Brasília, mas graças a Deus a gente conseguiu efetivar. Para vocês terem uma ideia de como é essa burocracia, a gente oficializou essa proposta ao banco em dezembro de 2015. Colocamos obra na rua em setembro de 2019, para vocês verem como a burocracia atrapalha o nosso país. Mas conseguimos, ainda no meu período, Leonardo, nós entregamos obras importantes de urbanização, né? Não é só o asfalto, nós fizemos a drenagem para evitar alagamentos e levamos o saneamento básico. Pela primeira vez na história, a Prefeitura de Maceió investiu maciçamente em esgotamento sanitário. A gente deixou somente na região do Climabom mais de 130 ruas asfaltadas, era um dos bairros mais carentes de Maceió no ponto de vista de infraestrutura, e começamos a levar obra para bairros que aguardavam há 40, 50 anos, como é o caso do Aeroclube ali na região do Tabuleiro. Então, Aeroclube, Santa Lúcia, Cidade Universitária, Campo dos Palmares, Colina 2, Gama Lins, todos esses bairros ou a gente entregou as obras ou deixou o recurso garantido e o contrato assinado, e a atual gestão está executando essas obras. Eu me orgulho muito desse projeto e a gente precisará para Alagoas também pensar o Estado, pensar o futuro do Estado. A partir de janeiro, mobilizar nossa equipe, planejar, porque, como eu disse aqui, não é fácil você captar recursos internacionais, leva tempo, é trabalhoso, mas a gente fazendo a coisa certa, uma hora o resultado chega. E chegou para a nossa cidade de Maceió com um pacote de investimentos de mais de 500 milhões de reais. Pois é, são 12 horas e 26 minutos. Rui, para Alagoas seguir em frente é preciso um bom plano de governo. O senhor já está com esse plano no forno? Para liderar essa caminhada, como será posto em prática? Ou quem fez por Maceió pode fazer muito mais por Alagoas? Temos uma equipe que já me ajudou à época na Prefeitura de Maceió. A gente está ouvindo os segmentos, é muito importante a gente ouvir. Não adianta eu vir com um plano pronto aqui para São Miguel, Procópio, sem ouvir as pessoas de São Miguel, que é quem sabe de fato quais são os problemas aqui da cidade. E já cito um, por exemplo, né? São Miguel precisa de oportunidade de emprego para os seus jovens. Né? São Miguel perdeu, infelizmente, a usina Roçadinho, perdeu aqui a Sinimbu, aqui perto, aqui na região foram muitos empregos que evaporaram, e o prefeito George tem tentado montar um distrito industrial. Agora precisa que o Estado chegue com firmeza, trazendo a infraestrutura para esse distrito, para torná-lo realidade, incentivar as empresas, Leonardo, a virem para o interior do estado de Alagoas. Não se pode ter o mesmo incentivo fiscal para a empresa ficar em Maceió ou Marechal Deodoro, no distrito industrial de lá, do que no interior do estado. A gente tem que dar um incentivo maior para quem vem para o interior do estado. Isso é uma coisa lógica, mas que infelizmente não é feita no atual governo. A gente precisa reverter essa política de incentivos fiscais. Então, como eu dizia, a gente está ouvindo os segmentos, cultura, educação, esporte, saúde, segurança pública, estamos ouvindo especialistas e vamos apresentar um plano de governo, mas um plano objetivo, um plano factível, um plano que seja executado no futuro. Não adianta vir com solução mirabolante que a gente sabe que não vai funcionar. É buscar soluções que já funcionam em outros estados e dar sequência no que funciona bem do atual governo. O que está errado a gente tem que buscar mudar, buscando experiências já existentes e adaptá-las ao estado de Alagoas. Uma conversa de baixo. A possibilidade dessa fusão, o Rui? Zero, ainda nenhuma, no primeiro turno, na segunda? Nenhuma. Eu tive com o governador Paulo Dante, tivemos uma conversa muito respeitosa, e eu disse a ele que não havia a menor possibilidade dessa fusão. Na minha candidatura, hoje pré-candidatura, inclusive ontem fizemos o lançamento da pré-candidatura. É uma candidatura irreversível, serei candidato ao governo do estado de Alagoas e quero apresentar, como eu disse, a minha história, o meu trabalho,
e a minha biografia como uma opção para os alagoanos. Nem no segundo turno. No segundo turno eu vou estar, eu tenho convicção disso. Tá certo, são 12 horas e 29 minutos. Pois a gente pega de surpresa assim, né? Agora ficou meio. Mas é assim mesmo, é uma pergunta que muitos estavam querendo a sua resposta. Como o senhor já deu a resposta, se o senhor continuar como candidato a governador no primeiro e no segundo turno, qual candidato a presidente vai subir no seu palanque e por quê? Olha, eu, como disse, sou candidato a governador, estarei no segundo turno, eu tenho muita convicção disso, como tive nas minhas 2 vitórias em Maceió. Mesmo respeitando meus adversários. Em relação a presidente, quando eu conversei com o Gilberto Kassab, que preside meu partido, PSD, a ideia original era lançar uma candidatura própria para fugir dessa polarização, né, para sair, tentar quebrar essa polarização. Infelizmente isso não foi possível, e o PSD acredito que deva liberar os diretórios estaduais, e tem diretórios do PSD que votam no presidente Lula, tem diretórios do PSD que votam no presidente Bolsonaro, tem diretórios que votam no Ciro Gomes, e a gente, obviamente, após as convenções, a gente vai buscar um caminho que a gente entenda sendo o melhor para o nosso país. Sintonia Sucesso, 104,9, são 12 horas e 30 minutos. Você curtindo a entrevista com o pré-candidato ao governo de Alagoas, o senhor Rui Palmeira, que está trazendo informações aí para você. Já esteve aqui visitando a feira. Vou quebrar um pouco o protocolo aqui das nossas perguntas, Luiz, e o senhor falar um pouco aí da sua visita à feira de São Miguel dos Campos, como foi sua recepção com as pessoas, com os miguelenses aqui em São Miguel dos Campos. Como eu disse, tem uma questão histórica da minha família ser aqui de São Miguel, a família Palmeira, está aqui Marco Palmeira nos acompanhando. Gente boa, muito bem. Então a gente sempre muito bem recebido aqui na cidade, uma receptividade muito boa, muito carinhosa das pessoas que estavam lá comprando, que estavam lá trabalhando. Foi muito positivo e a gente espera em breve voltar aqui a São Miguel já no período eleitoral para ter a oportunidade de trazer as propostas e pedir o voto do povo miguelense. O senhor falou agora de polarização, né? Nesse momento de tanta polarização política e que é preciso defender mais do que nunca a nossa jovem democracia, como o senhor analisa sob visão de um político democrata que é o crescimento exponencial de um eventual movimento fascista de extrema direita, neopentecostal ou tupiniquim? Quais medidas a serem tomadas? Olha, eu acho que esses extremos, seja extrema esquerda, seja extrema direita, tudo que é extremo é muito ruim, né? Eu acho que os movimentos que a gente acompanhou mundo afora ao longo da história, eles começam como um movimento que parecia ser bom para o seu povo e terminou sendo uma tragédia, sobretudo para aquele povo que foi administrado por um movimento de extremo, seja esquerda, seja direita. Então, como eu disse, eu sou uma pessoa tolerante, que sei dialogar, mas obviamente tudo tem limite. A gente não pode admitir de forma alguma extremismos políticos e atos como o que a gente viu em Foz do Iguaçu, né? Um pai de família perdeu a vida por uma estupidez, por uma questão de posicionamento político. A gente tem que realmente saber respeitar a opinião do próprio. Exatamente. Do próximo, perdão. Exatamente, né? A gente vê noticiando aí nos canais, em toda a mídia, né? O assassinato, né? Do jovem lá por conta de ideologia política, né? Lamentável. Lamentável. São 12 horas e 33 minutos. Continuamos aqui com o bate-papo com o pré-candidato ao governo de Alagoas, o senhor Rui Palmeira. Sabemos que sua família tem raízes genealógicas aqui em São Miguel dos Campos. Haja vista a nossa amiga aqui, Marco Palmeira, né? Em São Miguel dos Campos. Não obstante, como políticos tradicionais em Alagoas, por cargos no Legislativo ou no Executivo. Alguma mágoa ou com alguém em São Miguel, Rui? Não, de maneira nenhuma, né? Meu pai, sempre que pôde, estava enquanto senador, enquanto governador. Ele trabalhou para São Miguel aqui com o acesso à cidade, com água encanada, energia elétrica para diversos povoados, trouxe escolas, trouxe unidade de saúde. Então ele sempre buscou trabalhar muito por São Miguel dos Campos. Tem uma história, né, que já vem do meu avô, do senador Rui Palmeira, que também trabalhou muito por São Miguel e pela região. Ele, à época, foi um dos fundadores da usina Caeté, que começou como uma usina cooperativa aqui do Vale do Rio São Miguel, né, buscando fortalecer os produtores de cana-de-açúcar, que ainda é muito importante na economia miguelense. Eu me reuni, inclusive, semana passada com as Asplana, os produtores de cana, que me diziam que mais de 5 mil
produtores são pequenos produtores que vivem com a média de um salário e meio por ano, e é preciso que o governo do estado chegue junto desses pequenos produtores, auxiliando essas pessoas. Mas quanto a São Miguel, a gente só tem sempre a agradecer, né? Quando fui candidato a deputado, fui o mais votado aqui em São Miguel, com mais de 4.000 votos em 2010. No meu curto período, busquei ajudar São Miguel, né? Consegui liberar emendas para a Santa Casa de Misericórdia na época e para a educação do município de São Miguel. Equipamos diversas escolas do município, até o prefeito à época era o George, né? No ano de 2011, salvo engano. Então tenho muito orgulho de ter podido contribuir e quero contribuir muito mais com a cidade de São Miguel dos Campos, onde estão as raízes da família Palmeira. São 12 horas e 35 minutos. Seu saudoso pai, Guilherme Palmeira, ao afastar-se do Senado Federal para assumir a Prefeitura de Maceió, afirmou aos seus pares que sempre procurou se inspirar em lições sadias de convivência e de respeitoso entendimento, aprendidas em dois grandes exemplos de sua vida, o do seu pai, Rui Palmeira, e do seu velho amigo Teotônio Vilela. E o senhor, de todas as pessoas com as quais conviveu em seus anos de vida pública, para tornar possível o seu desempenho em seus mandatos, quais políticos serviram de exemplo de isenção, equilíbrio, ética, grandeza, humanidade, justiça, integridade, promoção de valores do bem comum? Quais o senhor se inspirou? Olha, sem dúvidas, meu pai é meu maior exemplo, né? A gente acompanhou, eu desde criança, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai era governador do estado, né? Eu criança, cheguei a morar algum período ali no palácio do governo. Era tudo muito estranho para uma criança, né? Viver ali cercado, cheio de policiais, era uma coisa bastante estranha para mim, mas eu fui me acostumando com essa vida do meu pai, né? De senador, de prefeito de Maceió, governador, depois ministro do Tribunal de Contas da União, e acho que o grande exemplo dele era a simplicidade. Ele podia estar em um dia em Brasília com a maior autoridade da República, no outro dia ele estava com o cidadão mais simples aqui em Alagoas, tomando a cachaçinha, batendo um papo, levando uma melhoria para algum município do nosso estado da mesma forma, né? Ele não era um personagem, era o próprio Guilherme Palmeira nas duas circunstâncias, e eu busco fazer o mesmo. Eu busco ser uma pessoa simples, sem vaidade, uma pessoa que sabe dialogar e que respeita opiniões divergentes. São 12 horas e 37 minutos. Você curtindo aí a entrevista com o pré-candidato ao governo de Alagoas, o senhor Rui Palmeira, que visita São Miguel dos Campos hoje, fez o lançamento da sua pré-campanha neste domingo, não foi, Rui? Em Maceió. Rui, só para... Foi um ótimo evento, a gente fez o lançamento, fez questão de fazer o lançamento da pré-candidatura na periferia de Maceió, no bairro do Feitosa, contando com as lideranças comunitárias, tanto que a gente não mobilizou tanto as lideranças do interior do estado. A gente vai fazer isso na convenção, que acredito deva ser dia 31 de julho. Estamos para confirmar isso até o final dessa semana. Então foi uma coisa mais das lideranças de Maceió. O Arthur Albuquerque, filho do deputado Antônio Albuquerque, que é o presidente do Republicanos de Alagoas, esteve conosco. Nossos candidatos a federais, né, o Gustavo Lima, a Tereza Nelma, o Joãozinho, que é vereador em Maceió, o Alan Balbino, também vereador em Maceió, os candidatos a estadual. Foi uma festa muito bonita e foi uma prévia para a nossa convenção, que será uma festa, sem dúvida, ainda maior e ainda mais bonita. Pois são 12 horas e 40 minutos, encerrando essa entrevista com o pré-candidato ao governo de Alagoas, o senhor Rui Palmeira. E agora deixo o senhor com as suas considerações finais por meio de uma mensagem sucinta pelo pré-candidato ao governo de Alagoas, Rui Palmeira. É com você, Rui. Quero agradecer, Leonardo, e colocar o meu nome, como eu disse, vou colocar meu nome à disposição dos alagoanos. O mesmo Rui que foi deputado estadual, federal, 2 vezes prefeito de Maceió, sempre muito responsável com o dinheiro público, com a população de Maceió e do estado de Alagoas. Estarei à disposição e espero voltar em breve aqui para Caeté e para São Miguel dos Campos. E muito obrigado pelo espaço, Leonardo. Pois são 12 horas e 38 minutos, agradecendo aqui nessa pauta de participação de entrevista ao nosso amigo também, jornalista e professor de São Miguel dos Campos, professor João Gomes, conhecido como Jonathan, também, que eu volto daqui a pouquinho com mais programa para você, o Notícias da Tarde, eu vou um apoio cultural. E muito obrigado, Rui, seja sempre bem-vindo a 104,9, em especial a São Miguel dos Campos. E se ganhar, venha para cá novamente. Com certeza. Para a gente bater um papo, né, com a população miguelense. Muito obrigado, um forte abraço a todos que fazem a Caeté e aos ouvintes. Obrigado. 104,9, eu vou um apoio cultural e daqui a pouquinho eu volto com